7, ele pedia que vocês medissem os ângulos de inclinação da cabecinha daquele bonequinho ali, utilizando o celular. Uma atitude muito comum atualmente é visualizar ou digitar mensagens de texto no smartphone. O problema não está em usar o aparelho para isso, mas sim no uso excessivo. Observe nas ilustrações a inclinação da cabeça e o quanto de pressão ela faz sobre a coluna cervical ao utilizar o aparelho. Então, a coluna cervical que dá sustentação aqui ao nosso corpo e a nossa cabeça, né? A coluna cervical é essa daqui, sustentação à nossa cabeça. Então, ele está mostrando a posição correta, 0 graus de inclinação. E aí, logo depois, nós temos mais 4 imagens onde o bonequinho vai inclinando a cabeça dele. E de acordo com a inclinação, ele relaciona na tabela para vocês a pressão exercida sobre essa parte aqui da coluna cervical, nosso pescoço aqui, essa região, que vai daqui até aqui. E aí ele diz, olha, o transferidor determine a medida dos ângulos indicados nessas ilustrações e registre na tabela, para que a gente possa ver aquela pessoa que anda com, se vocês até fizerem em casa, vocês vão ver que se a gente colocar o queixo quase encostadinho aqui ao peito, a gente sente uma dorzinha nessa região, porque é um excesso de carga, de pressão sobre a coluna cervical. Ela não foi projetada para suportar esse tipo de pressão. Né? Então vamos lá. Na primeira figurinha, 0 graus, ela suporta um peso aí de 5 quilos, que seria aproximadamente o peso da nossa cabeça. Depois, no primeiro desenhozinho, quando ele faz uma leve inclinação, essa pressão já passa a ser de 12 quilos. Pergunta. É melhor ficar no 0 graus, concordo. E aí? No segundo desenhozinho, mediram com o transferidor de vocês quantos graus encontraram de inclinação naquela cabeça? Seria da linha verde até a linha rosa, né? Ou vermelha, não sei qual é a cor que está aí na apostila de vocês. Ele é um ângulo bem pequenininho, beirando lá uns 15 graus, como a Camila me botou. O da prof deu 12 graus. Lembrando que o centro do transferidor vai no vértice do ângulo, que é bem o pescocinho do boneco. Vocês verão que o ângulo ele não atinge a escala do nosso transferidor. Deixa a prof mostrar aqui para vocês, ó. As linhas, as perninhas do ângulo, a linha verde e a linha rosa, elas não atingem a escala lá em cima. Como é que eu faço, prof? Eu prolongo essas linhas, eu pego a minha régua e o meu lápis e eu estico a linha verde e a linha vermelha. Eu estico, deixa a prof olhar lá como é que tá. Eu estico a linha verde e a linha vermelha para eu conseguir fazer a medição correta. Então, 12 graus. Ok. Agora, no segundo desenhozinho, ele inclina um pouquinho mais a cabeça dele. A pressão agora exercida sobre a cervical é de 18 quilos. E o ângulo é de 30 graus. Cabeça um pouquinho mais inclinada. Ao medirmos aquele terceiro desenhozinho, a gente acha um ângulo de 30. Mais uma vez a professora explica. Se a linha verde e vermelha não chegarem na escala do transferidor de vocês, prolonguem essas linhas com a régua. No próximo desenho, o quarto desenho, eu tenho agora uma pressão sobre a coluna cervical de 22 quilos. 22 quilos, amados, vamos pensar assim, ó, uma saca de 5 quilos de arroz. Quem já pegou é pesado, né? Imaginem vocês pendurarem 4 sacas daquela, 22 quilos. 4 sacas daquela
e mais 2 quilinhos de arroz no pescoço. É como se a gente estivesse suportando toda essa pressão nessa partezinha aqui, né, da coluna cervical. É muito peso, concordam com a prof? Se vocês pensarem em 4 sacas de 5 quilos de arroz, que é pesadinho, mais 2 quilinhos e pendurar aqui no pescoço é pesado, né? Então a gente não calcula, a gente mede, tá? Ele faz o desenhozinho para vocês do bonequinho e coloca 2 linhas assim, ó, uma verde e uma vermelha. E está pedindo que a gente meça com o transferidor esse ângulo. Então, esses valores da tabela, eles não são calculados, eles são medidos. A gente vai pegar o nosso transferidor, vai colocar centro do transferidor no vértice do ângulo, linha do zero do 180 sobre um dos lados, ou o lado verde ou o lado vermelho. A prof colocou o zero em cima da linha verde aqui da retinha. E agora eu vou fazer a leitura na escala que está crescendo, daqui para cá. Qual é a escala que está crescendo? No meu transferidor, a escala de fora. E aí eu faço a leitura quantos graus está marcando. Ok? Então, nesse exercício é para usar o transferidor, não é para calcular, é para medir. Medindo, então, o ângulo, onde a pressão é de 22 kg, nós temos agora um ângulo de 45 graus. E no último desenho, onde ele está com o pescoço bem inclinado, bem inclinado, nós temos uma pressão de 27 kg, agora sobre a coluna cervical. São 5 sacas de 5 kg de arroz pendurados no nosso pescocinho, mais 2 quilinhos. Então, uma pressão bem grande, né? E o ângulo agora, o último ângulo. Quem mediu o último ângulo, coloca lá para a prof, ou responde. Quantos graus tem? Isso, perfeito. 60 graus. Essa é a medida do último ângulo. Bom, se vocês forem pesquisar um pouquinho, por curiosidade, vocês verão que os médicos que cuidam, os ortopedistas especializados em coluna, eles estão preocupadíssimos, porque a incidência de casos de hérnia, de disco, na coluna cervical, nos dias atuais, está muito grande. Por quê, prof? Justamente pelo uso excessivo do celular e da pressão que a nossa coluna cervical está suportando sem ser dimensionada para isso. Ela não foi projetada para suportar essa pressão, né? Como eu disse, tentem vocês segurar com o pescoço uma saca de 5 quilos de arroz, já é pesado. Imaginem vocês colocarem 5 sacas no pescoço, muito mais pesado. E é essa a pressão que a coluna suporta quando a gente fica muito tempo nessa posição utilizando o celular. Bom, página 48. Na questão 2, ele diz de novo que usando o transferidor, nós vamos fazer a medição. Deixa eu fechar alguém aqui para ler para mim o enunciado. Deixe-me ver, eu vou pedir. Aqui. Luísa Espíndola. Bom dia, querida. Consegue ler para a prof o enunciado da questão 2 da página 48? Oi, querida. Questão 2, página 48. Bissetriz. Ok, obrigada, amada. Bom, vocês viram que a Luísa pediu 2 coisas. Ela pediu que nós medíssemos o ângulo e, na sequência, traçássemos a bissetriz desses ângulos. Então, a professora desenhou os ângulos aqui para a gente. Página 48, questão 2. Esse é o ângulo AOB, na letra A. E esse é o ângulo COD, na letra B. Como é que a gente vai fazer a medição desses ângulos, prof? De novo, com o nosso transferidor.
Com o transferidor, centro do transferidor no vértice do ângulo. Linha do zero de 180 sobre o lado do ângulo. E eu vou fazer a leitura na escala que está crescendo, daqui para lá. Então, nesse meu transferidor, é a escala de fora que está crescendo. E aí, eu faço a leitura aqui. No quadro, eu encontrei um ângulo de 72 graus. E vocês aí em casa, encontraram quanto na apostila de vocês? Questão 2, letra A. 72 graus também, obrigada. Então, letra A, isso aí. O Samuel botou 70, vamos fazer um combinado. Vocês lembram que quando no sexto ano a gente usa a régua, a professora dizia que 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, era a nossa margem de erro, né? A gente poderia encontrar uma medida de comprimento com 1 milímetro a mais, 1 milímetro a menos, que era a margem de erro em virtude da escala da régua e assim por diante. Aqui nos nossos ângulos a gente vai colocar uma margem de erro de até 2 graus, porque algumas escalas são mais precisas ou melhor divididas do que outras. Então, quem botou lá 70 graus como o Samuel, pode considerar correto também, ok? Dentro da margem de erro. Letra B. Antes da gente fazer a bissetriz, vamos à medição. Mais uma vez, transferidor nas mãos, centro do transferidor no vértice do ângulo, linha do zero de 180 sobre o lado, e eu vou fazer a medida na escala que está crescendo. Nesse caso, a escala crescente é a de fora, e ela está marcando, então consideraremos 134. Pode deixar lá o Victor 135, pode deixar quem pôs 134. Foram as duas respostas que eu escutei, né? 135 e 134. Então, vamos colocar aqui. 134 graus. Pronto? 135 também pode, sim. Lembra que a gente colocou a margem de erro de 2 graus? Então, 135 está certo. Bom, depois de nós medirmos, ele pede que a gente trace a bissetriz usando o nosso compasso. Vocês ainda lembram o que era bissetriz? A gente definiu bissetriz na aula passada. Bissetriz, semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, se o nosso ângulo AOB tem 72 graus, a bissetriz dele vai dividir em dois ângulos de quanto? Ok, 36 graus, perfeito. Lembra, bissetriz, semirreta que divide um ângulo em duas partes iguais. Então, está aqui o nosso compasso. Relembrando, nós vamos colocar a ponta seca do compasso no vértice do ângulo, abertura qualquer do nosso compasso, e vamos traçar um arco que passe pelos dois lados do ângulo. Ponta seca no vértice, abertura qualquer, vou traçar um arco que passe pelos dois lados, marcando os pontos 1 e 2, lembrando que são pontos de construção. Depois, ponta seca em 1, abertura maior que a metade desse arco, maior que a metade dessa distância aqui de 1 até 2. Ponta seca em 1, abertura maior do que a metade desse arco, vou traçar. Deixa eu tirar a letrada aqui, que vai atrapalhar a nossa construção. Ponta seca em 2, mesma abertura, traço de novo. Esse xizinho que eu encontrei é o ponto 3. E agora nós vamos ligar o vértice no ponto 3. Seria a nossa bissetriz. Deixa eu pegar a régua aqui. Ligando o vértice no ponto 3.
Essa, então, é a nossa bissetriz. Entendi, Vitor. Tem problema? O Vitor está me perguntando, professora, tem problema eu fazer esse xizinho usando os pontos A e B que estão destacados na apostila? Tem, Vitor? Se tu olhares, a distância do vértice até o ponto A não é a mesma distância do vértice até o ponto B. Eles têm distâncias diferentes. Quando a gente traça o arco, que passa pelos dois lados, esse ponto 1 e esse ponto 2 que a gente marcou, eles têm a mesma distância do vértice do ângulo. Eles estão equidistantes do vértice do ângulo. Por isso, a gente marca eles. Para que eu consiga achar o ponto 3, também equidistante ao vértice do ângulo e que corte ele bem ao meio. Se eu usar o ponto A e o ponto B que a apostila deu, os vértices A e B pontinhos vermelhos, que não tem a mesma distância em relação ao ponto O, eu não estarei traçando a bissetriz. Eu não vou dividir o meu ângulo bem ao meio, em partes exatamente iguais. Para que as partes fiquem iguais, eu preciso que os pontos que eu vou usar para fazer o X tenham a mesma distância do vértice, do ponto O. Ok? Por isso a gente sempre traça o arco, que é para garantir que os pontos tenham a mesma distância em relação ao vértice. Já para o ver? Fala. Não tem que repetir a medida. Repetir a medida? Tá. A medida da letra A deu 72 graus. A medida da letra B, 134 graus. A bissetriz a gente calcula, a gente traçou só da letra A e nós vamos agora traçar da letra B. João, a bissetriz ela é sempre um processo, a prof usava na aula passada a expressão uma receitinha de bolo, porque os passos são sempre os mesmos. Eu vou usar sempre o mesmo processo, construção. Então, aquele aluno que está com dúvidas na construção, anota os passos. O que a gente faz primeiro? A bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo em duas partes. Ponto. Isso é definição de bissetriz. Então, isso eu acredito que esteja claro para todos vocês. Ela divide um ângulo em duas partes iguais. Agora, como traçar essa bissetriz usando compasso e régua? A gente vai seguir os passos de construção. Qual é o primeiro passo? Traçar o arco. Então, ponta seca em O, abertura qualquer. Vamos para a letra B. A gente já vai fazendo os passos e construindo. Ponta seca do compasso no vértice do ângulo, abertura qualquer, eu que defino essa abertura. Eu vou traçar um arco que passe pelos dois lados do meu ângulo, para eu achar pontos equidistantes do vértice. Foi a dúvida do Vitor agora mesmo, reforçando. Acho os pontos 1 e 2. Achei esses pontos equidistantes. Agora, com o meu compasso, vou colocar a ponta seca no ponto 1. E eu preciso achar aquele pontinho 3 aqui, né? Um xizinho. Então, a abertura do meu compasso tem que ser maior que a metade do arco. Eu vou traçar. Se mexer na abertura do compasso, eu vou colocar agora a ponta seca em 2 e traçar mais uma vez. Eu achei um xizinho aqui em cima. Deixa eu tirar a letra B. Esse xizinho é o nosso ponto 3. É ele, então, que marca aonde passa a nossa bissetriz. Agora a gente vai ligar o vértice do ângulo no ponto 3. Aqui. Essa é a bissetriz. Eu não entendi como que faz a parte do ponta seca nos pontos. Repete, João. Depois de fazer a leitura qualquer, na hora de fazer o X do ângulo, eu não entendi como é que faz. Tu vais colocar a ponta seca em 1, ok?
Se tu deixares a tua perna do compasso muito fechada, olha só, tu consegues fazer um xizinho, João? Olha. Sim ou não? Não. Por isso que a prof sempre diz assim, ponta seca em 1, abertura maior que a metade do arco. Como assim, prof? O arco, a metade dele é mais ou menos onde está a linha vermelha. Mais ou menos não, né? É exatamente onde está a linha vermelha. Se eu abrir menos que a metade, eu não acho um X. Por isso eu tenho que abrir mais que a metade. E essa abertura, João, ela não é exata. Vocês definem. Eu tinha aluno que fazia o xizinho da bissetriz lá em cima. Ele fazia o compasso dele bem aberto. Tem aluno que é mais econômico. Ele abre um pouquinho menos, ele faz bem pertinho. A única coisa que eu posso dizer é, eu preciso que a abertura do meu compasso seja tal que eu consiga fazer um X. Por isso que a prof sempre usa a expressão abertura maior que a metade do arco, para que eu consiga fazer o X. A abertura que eu uso no ponto 1 tem que ser a mesma abertura no ponto 2. Se eu mexer na perna do compasso, eu já não tenho mais o ângulo dividido em duas partes exatamente iguais. Então, o cuidado que eu tenho que ter é que a abertura que eu utilizar no ponto 1, eu tenho que usar no ponto 2. Ok? Ainda na página 48, nós temos a questão número 3. Dizer assim para vocês. Preencha o quadro de acordo com os seguintes ângulos. É o JAK, LOZ e o MEN. Ele pede que a gente defina quem são os lados, qual é o vértice, qual a medida e a classificação. Relembrem comigo, o que é classificação de ângulos? A gente conversou sobre isso na aula passada. O que é classificação? Nomenclatura que o ângulo recebe de acordo com a sua medida. O ângulo ele pode ser agudo quando? Ok, quando a medida dele é menor que 90. Ele pode ser um ângulo reto quando? (90 graus). Obtuso. Maior que 90, menor que 180. Obtuso está entre 90 e 180. Raso. O raso é exatamente igual a 180. Raso, exatamente igual a 180. E o ângulo nulo é de 0 graus, né? Então, essas classificações a gente relembrou na aula passada. Se vocês voltarem no vídeo da quinta-feira, vocês vão ver que a gente conversou sobre essas classificações no quadro. Então, agora nós vamos utilizar as nossas informações para resolver, então, a questão 3. Lados do ângulo JAK. Lembrem que os lados são semi-retas, que têm origem, mas não tem fim. Então, o ângulo JAK tem lados formados por quais semi-retas? Tem lados formados por quais semi-retas? Eu vou dizer que é a semi-reta AJ, isto, e AK. Perfeito. Como é semi-reta, eu preciso indicar com a setinha aqui em cima, ó. Semi-reta AK e a semi-reta AJ. Por que não JA, prof? Lembrem que semi-reta tem começo e não tem fim. Essas semi-retas começam em A e não tem fim em J. Começa em A e não tem fim em K. Então é AJ e AK com a setinha em cima. Quem é o vértice desse ângulo JK?
Quem é o vértice? Vértice é o ponto, a origem do ângulo. Quem seria o vértice? Isso, ponto A. Agora nós temos que achar a medida, usando o nosso transferidor. Vocês vão medir o ângulo JK. Quanto acharam de medida aí para o JK? Eu achei 35, 37 graus, perfeito. E agora a classificação. Esse ângulo é agudo, reto, obtuso, raso ou nulo? Agudo. Ele é menor que 90 graus. Isso é. Eu tenho uma dúvida aqui, deixa a prof ver. Tem que inverter, tipo, vem primeiro a J, daí depois o AK. Ele está me perguntando se a sequência tem que ser a K e depois a J. Não, eu poderia ter dito que é o AJ e o AK. A ordem que eu vou ter que observar, Vitor, é das letras. Origem e depois para o infinito. Origem. A semirreta começa no ponto A e ela continua infinitamente no ponto K. Então tem que ser AK, não pode ser KA. Só essa ordem que importa, ok? AK, AJ. Porque é semirreta, tem começo e não tem fim. Vamos para o próximo ângulo, o LOZ, LOZ. Digam-me, esse LOZ, deixa eu desenhar aqui. Ele é LOZ. Vamos lá. Lados desse ângulo, quem seriam os lados? Lembrem? Isso aí. OL com a setinha em cima e OZ com a setinha em cima. Lembrando, não pode ser LO, tem que ser da origem para o infinito. Então, a semirreta começa no ponto O e continua infinitamente no ponto L. E tem que colocar a setinha. OL, OZ. Quem é o vértice desse ângulo, gente? O O. Perfeito? Qual a medida desse ângulo? Medindo lá com o nosso transferidor. Quanto deu? Eu achei 128. Ok, mais alguém? Só o João? Desculpa, repete o que ele falou aí. Eu achei 126. Tá. Ok. Mais alguém? 130. Bom, a prof também achou 125 graus na apostila. Então, lembrem que a nossa margem de erro é de 2 graus. Tá? Então, aqui foi até o 127, certinho, para mais ou para menos, né? Nossa margem de erro. Quem achou 135 graus, prolonga os lados do ângulo e refaz a medição. Vê se não acha mais próximo de 125 ou exatamente o 125. Classificação desse ângulo, queridos. Ele é agudo, reto, raso, obtuso? Ok, 124, ok. Ele é o que, gente? Qual é a classificação dele? Raso é exatamente 180. Esse é obtuso. Obtuso, ele tem mais que 90 graus. Ele é um ângulo obtuso. Olha lá, para quem está com dúvida dessa classificação, anota na margem da apostila aí nessa página. Ângulo agudo. Olha o símbolo de ângulo aí, de ângulo. Ângulo agudo.
menor que 90 graus. Ângulo reto igual, deixa eu botar uma setinha aqui, igual a 90 graus. Ângulo obtuso maior que 90 graus. Ângulo raso igual a 180 graus. Esses são os mais utilizados, a classificação que a gente mais conversará ou utilizará. Então anotem aí na margem da apostila de vocês para não esquecer. Último ângulo, o MEN ali, né? MEN. Esse ângulo, desenhadinho aqui no lado para vocês. Quais seriam os lados desse ângulo? Quais semirretas formam esse ângulo? Isso, EN, perfeito. Lembrem da setinha em cima. Quem é o vértice desse ângulo? A medida desse ângulo, usando o nosso transferidor, ok, certo. Ok. 60, a prof vai deixar o 68. Quem botou 70, certo. Adiante. Classificação dele. Agudo, menor que 90 graus. Perfeito. Questão 4, página 48. Nós vimos na aula passada que para construir o ângulo a gente começa traçando uma reta suporte. A gente começa construindo uma reta suporte. Depois de construir a reta suporte, a gente marca o vértice do ângulo sobre essa semirreta, sobre essa reta, o vértice do ângulo. Chamar de ponto B. Agora, com o transferidor, centro do transferidor no vértice do ângulo, linha do 0 de 180 sobre a reta suporte, nós vamos marcar um ângulo de 150 graus. Na escala que está crescendo, nesse caso, como eu vou fazer o ângulo deste lado para lá, eu vou olhar a escala de dentro, 150 graus, no sentido anti-horário. Está aqui o meu pontinho marcando 150 graus. Deixa eu tirar aqui. Passando por B, por esse pontinho, eu vou fazer então o lado do meu ângulo. Aqui. O meu ângulo de 150 graus traçado. Vou nomeá-lo. Vou colocar. Esse é o ângulo ABC. Poderia ser NO. Fiquem à vontade de nomear o ângulo como vocês quiserem. Lembrem de usar 3 letrinhas consecutivas do nosso alfabeto. Agora, a gente vai traçar a bissetriz desse ângulo. Com o compasso, ponta seca no vértice do ângulo, abertura qualquer, eu traço um arco que passe pelos dois pontos, pelos dois lados do ângulo, marcando os pontos 1 e 2. Ponta seca em 1, abertura maior do que a metade, traço um arco. Ponta seca em 2, mesma abertura, traço de novo para achar o pontinho 3. Agora, passando pelo vértice e pelo ponto 3, aqui, eu tenho a bissetriz do ângulo de 150 graus. Dúvidas aqui?
letra B agora, o ângulo que nós vamos construir é de 40 graus. Essa era a letra A. Na letra B, um ângulo de 40. Começo construindo uma reta suporte. Sobre essa reta, eu marco um vértice, pontinho. E nesse vértice, então, eu vou posicionar o meu transferidor. Centro do transferidor no vértice do ângulo. Quero construir um ângulo de 40 graus. Nessa posição, aqui está o meu 40, marquei. Agora eu ligo o vértice do ângulo em 40. Vou tirar essa partezinha que não me interessa. Esse então é um ângulo de 40 graus. Vamos nomeá-lo. D, E, F. Traçado esse ângulo, agora eu preciso da bissetriz. Construído o ângulo, vamos à bissetriz. Ponta seca no vértice do ângulo, abertura qualquer, vou traçar um arco que passe pelos dois lados do meu ângulo de 40 graus. Marcando os pontos 1 e 2. Ponta seca em 1. Abertura, veja, o meu ângulo é bem pequenininho. Se a prof abrir bem pouquinho o meu compasso, vocês aí em casa quase não vão ver. Então aqui, ó, ponta seca em 1, abertura maior do que a metade, vou traçar um arco. Ponta seca em 2, mesma abertura, traço de novo. Lá está meu ponto 3. Passando agora pelo ponto E e por 3, eu traço a minha bissetriz, que divide o ângulo de 40 graus em duas partes iguais. Dúvidas neste? Bom, a prof tinha uma programação para hoje, né? Não vou conseguir vencer a programação, mas eu vou deixar uma atividadezinha para vocês para a próxima aula, já que nós vamos para os minutinhos finais, né? Eu ainda vou continuar corrigindo aqui, mas para que vocês não fiquem assim. Aqueles que já têm a avaliação de segunda chamada para fazer, né? Tem que fazer, esses são os deveres. Aqueles que não têm atividades de segunda chamada para fazer, farão para a professora, no caderno de atividades, página 29 e 30. Página 29 e 30 do caderno de atividades. Esses são os deveres para quem não tem avaliação de segunda chamada. Quem tem avaliação de segunda chamada, fará avaliação de segunda chamada. Combinado? Páginas 29 e 30 do caderno de atividades. Ok. Adiante. Nós temos agora que construir um ângulo de 86 e um de 130. A prof vai perguntar, o processo é sempre o mesmo. Dúvidas nessa construção? Do 86 e do 130. Então, nós vamos para a questão seguinte, questão 5. Ok. O fisioterapeuta é um profissional bastante requisitado por atletas, pois trabalha tanto na reabilitação quanto na prevenção de lesões por movimentos repetitivos ou inadequados, como, por exemplo, o uso do celular que a gente conversava no começo da aula. Note que o instrumento que ele utiliza para medir ângulos é diferente do transferidor que você usa, mas tem a mesma escala em graus. Então, se vocês observarem, ele coloca aquele instrumento de medição um pouquinho diferente na perna da pessoa que está fazendo fisioterapia para medir o ângulo ali, né, que a perna chega. E aí ele pergunta para vocês qual a medida do ângulo entre a coxa e a panturrilha indicada nesse instrumento. Ele amplia para vocês com uma lupinha para que vocês consigam ver qual é o ângulo que está sendo mostrado. E aí?
faço a leitura em que escala? De um lado ou do outro? Nós vamos fazer leitura para cá. Então, é entre a panturrilha e a coxa. Então, daqui até lá. O ângulo marcado, ele é um ângulo de 90. E aí contem os risquinhos ali. 98 graus. Falta 2 risquinhos para chegar. Então, na questão 5, letra A, o ângulo marcado é de 98 graus, porque nós estamos vendo da panturrilha até a coxa quantos graus tem. Letra B, como é classificado esse ângulo? A gente conversou sobre classificação agora mesmo. 98, pensa com a prof, 98. É maior que 90. Se é maior que 90, ele é um ângulo o quê? Obtuso, isso aí. Obtuso. Questão 6. Você já estudou que os ângulos podem ser classificados de acordo com suas medidas. Agora troque ideias com o colega para lembrar o que são ângulos agudos, obtusos, rasos e retos e complete as lacunas a seguir. A gente já fez essa conversa hoje. Eu já pedi que vocês anotassem na margem da apostila. Então agora nós vamos preencher as lacunas. Letra A. Um ângulo reto é aquele cuja medida é igual a reto. Um ângulo reto é aquele cuja medida é igual a 90 graus. E é representado pelo quadradinho com a bolinha no meio. Isso aí, Maridaga. Letra B. Ângulos com medidas maiores do que e menores do que denominam-se agudos. Então, para que ele seja agudo, ele tem que ser menor que 90. É um ângulo que vai de 0 graus, ele tem que ser maior que 0 graus e menor que 90 graus para que ele seja classificado como agudo. Letra C. Ângulos com medidas maiores do que 90 e menores do que 180, entre 90 e 180, denominam-se isso aí, obtusos. Letra D. Um ângulo, tananana, mede 180 graus e um ângulo, tananana, mede 0 graus. E aí, um ângulo de 180 é chamado raso, isso aí. Raso. E um ângulo de 0 graus é chamado de nulo. Perfeito. Queridos, foi um prazer estar com vocês. Nos vemos na quinta-feira. Para aqueles que têm avaliação de segunda chamada, um bom trabalho, caprichem e não percam o prazo. Para aqueles que não têm caderno de atividades, 2 páginas que a Prof pediu de deveres, páginas 29 e 30. Beijos e até